Olá, queridos, é a Chay, eu, a Cleidiana do canal Ministério Azeite e Vinho, e nós chegamos finalmente na nossa última semana da nossa série devocional Santos e Santificados. Nós, como nos comprometemos, chegamos à nossa 10ª semana falando a respeito da santidade e da santificação. E eu quero dizer que fazer 10 semanas de vídeo sobre esse assunto foi completamente proposital, porque o 10 representa a justiça de Deus, né? E é por isso que o povo de Israel, ao receber os mandamentos, recebeu 10 mandamentos, porque é o símbolo do padrão de Deus para toda a sua criação, é o número 10. Queridos, não existem poder nos números, ok? Então eu sei que tem algumas pessoas que acreditam que há poder nos números, isso é uma mentira, não tem. Mas os números sim, eles têm uma simbologia, eles têm o objetivo de ser um memorial, de nos relembrar ou de nos fazer lembrar e não esquecer de verdades profundas. Então o número 10 ele tem esse símbolo de justiça, é o número da justiça de Deus. Assim como o 8 é o número do novo começo, né? O 9 é o número da perseverança, o 12 é o número de governo, administração e afins. Então cada número nos representa alguma coisa e nos faz lembrar, né? Nos faz lembrar de algo. Então quando vem o 10, né? Você deve se lembrar que o 10 é a justiça de Deus pela qual todos os seres que Ele criou devem se conformar e viver. E no nosso 28º vídeo, eu quero ampliar o seu entendimento a respeito da importância da provação no processo da santificação. Eu falo ampliar porque nós já falamos sobre esse assunto nesta série Santos e Santificados, mas eu sei que algumas coisas ficaram para trás, né? Ou você não conseguiu entender bem por causa de um certo medo de ser provado pelo Senhor. Quero que você leia comigo 2 textos. O primeiro se encontra em Provérbios 12, 1, e o segundo se encontra em Salmo 119, os versículos 67 e o 71. Começando por Provérbios, nós lemos o seguinte: quem ama a correção, ama o conhecimento, mas aquele que aborrece, que odeia a repreensão, é estúpido. Tem algumas versões que a palavra é imbecil. Salmo 119. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. A palavra decreto é outra palavra para lei, mandamento e justiça do Senhor, ok? A palavra correção no texto de Provérbios é a palavra hebraica mulkar. E mulkar significa disciplina, castigo e correção. Então, quem ama a correção, né, e aqui está falando mulkar, então quem ama a disciplina, quem ama o castigo, a aflição, quem ama a correção, ama o conhecimento. Mas quem despreza a repreensão, que faz parte do processo de correção, castigo e disciplina, se torna estúpido ou é estúpido. Vamos explicar essas 3 palavras. O que é disciplina, né? Disciplina é um processo educativo que tem por objetivo conduzir a pessoa a se conformar a um padrão. E dentro da palavra disciplina, nós chegamos à palavra discípulo. E discípulo é aquela pessoa que está ajustado, conformado a viver dentro de um padrão. E você pode ser discipulado para o exercício de um ofício, de uma profissão, como você também pode ser discipulado para a conduta de vida, para viver a sua vida. E você percebe esses 2 aspectos do discipulado, da disciplina, nas escrituras, né? Que havia os discípulos dos profetas, então eram pessoas que estavam sendo conformadas, ensinadas a agirem como profetas, a se conduzirem como a visão que o profeta Samuel tinha de como um profeta deveria se conduzir.
E também você percebe, né, os discípulos de Jesus, que mais do que apenas ensinar um ofício para eles, né, ensinarem o propósito de Deus para eles, Jesus também ensinava eles a como serem sionitas, a como viverem de acordo com as regras de Deus. Ou seja, a disciplina ela serve tanto para o exercício de um ofício quanto para a conduta de vida. E aí, mulcar não representa apenas disciplina, também fala sobre castigo. E castigo é isso mesmo, é varada, é punição, é aflição, é você sofrer perdas, é você ter prejuízo, é você viver dentro de uma situação de aflitiva, de sofrimento. E junto disso, mulcar também representa, né, também significa correção. E é na correção que você consegue identificar a santificação. Por quê? Porque a palavra correção, ela significa todos os processos necessários para te manter reto, para te manter direito. E a única maneira de você se manter reto e direito é se você permanecer no caminho que você tem que andar. Porque se você permanecer na justiça de Deus, e dentro da justiça de Deus, a parte específica dessa justiça, que é a santidade, o propósito que Deus tem para a sua vida, você nunca irá se desviar, você nunca vai ficar torto, você sempre vai permanecer no seu caminho. E é por isso que nós ensinamos que correção é uma outra forma de você entender a santificação, já que a santificação são todos os processos necessários para que você se mantenha no caminho que você tem que andar. E aí muitas pessoas têm dificuldade para se submeter à aprovação de Deus por causa do entendimento incorreto de Hebreus 12:11, onde nós lemos que toda disciplina, quando aplicada, no início ela não é motivo de alegria, mas de tristeza. E ali, a palavra tristeza você também pode entender como frustração. Porque o que é uma frustração? É uma tristeza mais raiva. É uma tristeza enraivecida. Quando uma pessoa está frustrada, ela está ao mesmo tempo com raiva daquilo, como ela também está triste com aquilo. E é dito que no início não é motivo de frustração, de tristeza, de raiva, mas que depois, quando ela é corretamente aplicada, ela produz os frutos corretos que ela deveria produzir. E aí, né, ali naquele texto, o escritor de Hebreus fala que você deveria permitir que a disciplina do Senhor, porque Deus corrige a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem, porque Deus te corrige, né, os seus pais te corrigiam da forma como melhor parecia para eles, mas Deus te corrige para você se tornar participante da santidade dele, ou seja, para você viver também dentro de um propósito, dentro de um caminho, assim como ele vive, e etc e tal. Mas aí, o que acontece? Quando você lê ou estuda as escrituras de forma descontextualizada, né, a pessoa só pega aquela parte do versículo que fala assim, quando a gente é disciplinado, a gente não gosta. E ponto. Então eu não tenho que gostar de ser disciplinado. Então esse negócio lá de Provérbios que eu tenho que amar ser disciplinado, que eu tenho que amar ser corrigido, que eu tenho que amar ser castigado, não confirma. Só que o escritor de Hebreus, ele tinha um público-alvo, né? Até porque é a carta para os hebreus. E quando você lê ali todos os capítulos antes do 12, você percebe que o escritor de Hebreus estava repreendendo o povo judeu por terem saído do seu propósito e por terem atrofiado a sua maturidade. Ou seja, eram pessoas que já deveriam agir como adultas, eram pessoas que já deveriam serem mestres, eram pessoas, né, isso está lá no capítulo 5 e no capítulo 6, eram pessoas que já deveriam estar num nível de maturidade superior àqueles que se converteram após eles, mas eles estavam tendo que receber novamente leite e não alimento sólido, porque eles haviam rejeitado, endurecido seu coração quando eram ministrados por Espírito Santo. Então eles não cresceram, eles se atrofiaram na infância, então eles se tornaram infantis. Então o escritor de Hebreus estava falando para esse público de pessoas que alguém tinha que voltar a ensinar para eles o beabá do reino de Deus, né, que são os 6 pilares da doutrina de Cristo.
Alguém vai ter que vir aqui ensinar para vocês novamente os princípios elementares da doutrina de Cristo, porque vocês estão como crianças, vocês ainda não podem comer comida sólida. Nós precisamos dar leite para vocês. Então, ele está falando para esse público, de pessoas que estavam atrofiadas na sua maturidade, de pessoas que haviam deixado de ser imaturas, que é um processo natural, eu já expliquei isso, e haviam se tornado infantis. Então é óbvio que quando você está falando com um público infantil a respeito de disciplina, você tem que explicar que ele não vai gostar de ser disciplinado. Por quê? Porque a criança não gosta de ser disciplinada. A criança, ela gosta de viver de acordo com a vontade e o desejo do coração dela. Se ela quer meter o dedo na tomada, você tem que deixar. Se ela quer subir na parede e se jogar lá de cima, você tem que deixar. Por quê? Porque a criança, por ser tola, porque a tolice, a fantasia está ligada ao coração da criança, ela não consegue entender os benefícios de viver dentro de uma disciplina. Por quê? Porque ela trata a disciplina como alguém que está impedindo ela de ser feliz e não como alguém que está protegendo ela de não ser destrutiva, de não viver dentro de um ambiente de destruição. Então, quando você tem uma visão de criança, você olha para a disciplina do Senhor, olha para os ajustes que Deus está estabelecendo na sua vida, como se Deus estivesse destruindo você, podando a sua liberdade, fazendo você renunciar aos seus direitos, mas na realidade Deus só quer evitar que você meta o dedo na tomada e tome choque. Ou que você quebre um braço por estar subindo num lugar alto sem o devido preparo para aquilo. Então, o escritor de Hebreus estava falando para esse público, mas o livro de Provérbios, o público-alvo não era um público para crianças, era público para pessoas que queriam adquirir sabedoria, que queriam ser maduros, que queriam ser sensatos. E aí foi dito, você quer se tornar sábio, você tem que aprender a amar a correção do Senhor. Porque se você amar a correção, você vai amar o conhecimento. E aí você pode dizer como uma coisa está ligada com a outra. Lembra que eu já ensinei para vocês sobre a tríade, né? Inteligência, conhecimento e sabedoria, que um conduz ao outro. Então, primeiro você se mantém informado das coisas, depois você compreende essas coisas, isso é o conhecimento, e depois você age de acordo com aquilo que você compreendeu e está informado, que é a sabedoria, que é a aplicação correta do conhecimento, a aplicação correta do ensino. Só que o conhecimento, a minha capacidade de compreender o que eu estou sendo informada, ele é apoiado em dois pontos, que é a revelação e a experiência. É isso que a palavra conhecimento significa, uma compreensão obtida. Eu acredito que essa interpretação está no grego, na palavra ginokos no grego, ok? Lá no Novo Testamento. Então, o que é conhecimento? Uma compreensão obtida tanto por meio de revelação, esclarecimento, cai a ficha, dá aquele insight, eu tenho aquela epifania, quanto por meio de experiência, de prática, de sentir na pele aquela emoção. Então, quando eu me permito ser disciplinada, castigada e corrigida pelo Senhor, santificada, eu amo o conhecimento, ou seja, eu amo ter uma compreensão a respeito das coisas de uma maneira completa. E quando eu tenho essa compreensão a respeito das coisas de maneira completa, eu mostro que eu quero ser sábia, que é os versos abaixo do capítulo 12 ali de Provérbios, vai falando a respeito da importância da sabedoria dentro desse conceito de amar a correção. Um outro texto que o pessoal costuma usar esse texto para fugir e para não compreender a importância de ser provado pelo Senhor, é o texto de Tiago 1,13, onde o apóstolo Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Todo mundo compreende a parte da tentação dentro do processo de provação. Só que ali em Tiago não diz que a gente não passa por provações, até porque se você ler os capítulos posteriores ao capítulo 1, ele fala, é bom que você passe por muitas provações, porque as provações te
conduzem à perseverança e a perseverança vai te conduzir às outras coisas para que você seja inteiro em tudo e nada deficiente. O próprio Tiago fala a respeito da importância das provações. Então, o que ele quer dizer ali no capítulo 1, quando ele diz que Deus não tenta ninguém? Ele diz que Deus, ele não coloca no meu e no seu coração uma inclinação para desobedecer à justiça. Na realidade, a nossa inclinação para desobedecer à justiça é por causa da nossa cobiça. É por causa da cobiça. E o que é a cobiça? A gente já ensinou isso aqui. A cobiça é quando você quer ser uma pessoa que você não é e viver uma vida que não tem nada a ver com você. E aí a cobiça dá luz à iniquidade que dá luz ao pecado. Então ele está falando aqui daquele aspecto da provação aonde a sua iniquidade, que é a cultura, o seu apego à cultura do mundo, é revelado. Porque a provação, querido, quer provar a sua fidelidade ao Senhor. E você pode lidar com a provação fugindo dela. Que aí, né, é aquele conceito de que você não quer sentir nenhum tipo de aflição, nenhum tipo de dor, e como eu já ensinei aqui, nem toda dor é ruim, né? A gente até deu exemplo da borboleta, do parto, então, porque há algum tipo de aflição que ela vai te conduzir a caminhos melhores, a níveis maiores, ela vai te conduzir para uma nova etapa para a sua vida, certo? Mas quando você acredita que toda dor é ruim, as pessoas costumam fugir das provações assim como Jonas fugiu da sua provação. Por quê? A provação, querido, ela não vem apenas de processos internos. Deus também pode te provar quando Ele te der uma ordem, Ele quer ver se você obedece. Tanto que o primeiro registro de provação humana que ocorreu está lá em Gênesis. Né? O primeiro casal, eles tinham uma única ordem: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, você não pode entender provação, né, dentro daquele conceito religioso que é quando você está passando por necessidade financeira, quando você está passando por algum processo de doença, saúde, quando você está passando por alguma crise de relacionamento, aí você entende que provação é isso. Só que não, a provação, ela sempre está dentro de um aspecto de saber se você vai se submeter, guardar os mandamentos de Deus ou não, se você vai agir de acordo com a justiça ou não. Se você vai fazer as coisas da forma como Deus está te instruindo ou te ordenando ou não. A verdadeira provação não tem muito a ver se você está passando por crise financeira, crise no casamento, crise de saúde, etc. e tal. Tem muito a ver da forma como você vai. Se nessa situação você vai aplicar a justiça, você vai permanecer fiel e obediente ao Senhor, ou você vai agir de acordo com aquilo que o mundo diz que você deve agir dentro dessa situação? Esse é o entendimento que você tem que ter a respeito do que é realmente uma provação. Então, quando você estuda sobre a provação nas Escrituras, você vê que está sempre atrelado a obedecer ou não obedecer a Deus, a permanecer ou não permanecer fiel a Ele. E a primeira provação registrada na história foi lá em Gênesis 3, quando aquele casal foi tentado, provado para saber se eles permaneceriam fiel a Deus ou não. E aí eles não permaneceram fiel e teve as perdas de governo, perdas de autoridade, perdas do seu lugar, foram expulsos do seu próprio lugar. Porque uma coisa que você tem que entender, a aprovação ela é diferente de uma prova que é aplicada na escola. As perdas são reais e se você não se arrepender em tempo hábil, elas além de serem reais, elas se tornam permanentes. Aquilo que você perdeu, se você não se arrepender em tempo oportuno, você vai ficar sem isso para sempre. Então, você precisa entender a importância da provação, porque a provação ela vai testar a sua fidelidade ao Senhor, saber se você vai guardar os seus mandamentos ou não, né? O povo de Israel passou por provações no deserto. A provação ela vai vir também para mostrar para você o quanto você ainda tem uma forma de pensar, sabe? Porque como a gente ensina, a santificação é quando Deus tira o Egito de dentro de você. Você para de se comportar como egípcio, para de pensar como egípcio, de sentir-se como egípcio e começa a agir e a pensar e a sentir como um filho do reino, né? Porque a salvação te tira do Egito e a santificação tira o Egito de você, certo?
Tira esse comportamento de egípcio seu. Então tem esse aspecto de mostrar a iniquidade. Olha, essa área da sua vida, você está se comportando de uma maneira que não é a que Deus espera de você. Você ainda está tendo uma interpretação da realidade de acordo com os princípios do mundo. E aí a aprovação ela é aflitiva, por quê? Porque você, na aprovação você sempre tem que fazer uma escolha. Você sempre vai estar num vale de decisão, aonde você vai ter que escolher: ou você permanece com Deus e a justiça de Deus, ou você segue aqui a proposta que o mundo, Satanás, está oferecendo para você. A principal característica da aflição, da provação, não é nem a situação em si, é a pressão interna de aonde você vai ter que decidir qual o caminho que você quer andar, se você vai seguir o mundo ou se você vai permanecer com Deus. Por isso que ocorre uma aflição na provação. Por quê? Porque toda vez que você é aprovado, é quando você está passando por uma situação onde você vai ter que decidir alguma coisa. E toda decisão, querido, ela gera uma perda, sabia? Se você escolhe usar um vestido, automaticamente as camisetas, as calças, os shorts que tem no seu guarda-roupa, eles deixaram de ter importância porque você optou pelo vestido. Então, para você tomar uma decisão, você tem que aprender a renunciar a algumas coisas. Você tem que aprender a abrir mão de algumas coisas para ter outra. E alguém que não sabe, que não entende a importância de abrir mão de coisas para outras, ela se sente muito afligido nas suas provações, porque ela não consegue entender o benefício de permanecer na justiça. Então a aprovação ela tem essa pegada de ser aflitiva por causa da decisão que você e eu temos que tomar. E eu quero dizer uma coisa para você, é que todo mundo passa por provações. Todo mundo passa por testes aonde é proposto que o seu caráter seja aperfeiçoado, amadurecido aí. Todo mundo passa por testes aonde é provado se você vai permanecer fiel ao Senhor ou à justiça ou não. E todo mundo passa por testes para saber o quanto do Egito ainda ocorre dentro de você. E eu quero dizer para você que se você amar a correção do Senhor, você vai ser exatamente como Jesus, né? Que teve, né? Jesus passou por várias tentações, várias provações, mas só tem uma registrada, que é aquela que ocorreu quando ele terminou de ser batizado e foi conduzido por Espírito Santo ao deserto. E ali o que você vê, principalmente no texto de Lucas? Que Jesus ele entrou no deserto cheio do Espírito Santo, e quando ele venceu a sua provação, ele saiu no poder do Espírito Santo. E essa transição de estar cheio de Deus para se mover debaixo do governo e autoridade de Deus só ocorre quando você vence as suas provações, quando você não foge das suas provações e lida com elas da maneira correta, como Jesus lidou com a única provação dele que está registrada. Então eu quero que você entenda, eu quero que você olhe para a provação e não tenha uma atitude de criança. Ah, não é legal ser disciplinado. Não. Diga igual o salmista: foi bom eu ter passado por esta aflição. Porque antes de eu ser afligido, eu estava desviado do seu caminho, eu estava desviado do seu propósito. Por quê? Porque no caso do salmista, a aprovação dele não foi para aperfeiçoar o caráter e não foi para provar a fidelidade. O problema da aprovação dele era para iniquidade. Então ele estava agindo de maneira incorreta, de maneira errada, dentro da justiça de Deus para a vida dele. E aí ele disse assim, ó: antes de eu passar por essa aflição, eu andava errado, ou seja, eu estava fora do meu lugar, fora do meu propósito. Mas depois que eu passei por essa aflição, por essa provação, eu guardei a tua palavra e eu agradeço por ter passado por ela, para que assim eu pudesse viver e aprender de acordo com os teus decretos. Porque a aprovação sempre está ligado à justiça, à palavra de Deus, à vontade de Deus para a sua vida e o quanto você está disposto a permanecer no caminho que você tem que andar. E eu quero encerrar o nosso vídeo de hoje e até o próximo vídeo.